Aí o cara falou, é santista, tá falando que foi pênalti. Ou não foi contra o Corinthians. E aí falando que é santista, tá? Então eu escondia, falava que era torcedor do Juventus. Aí o cara fala que a internet vai acabar com o rádio. Pelo contrário, então, o rádio pegou a internet. Pegou a internet, você vê se é um aliado forte. A gente é ouvido no mundo inteiro hoje pela rede, pela internet. Hoje o repórter nem chega muito próximo, né? Mas antigamente podia estar junto ali aquelas pequenas confusões, né? E o jogador virar e falar, cala a boca, você também, repórter. Muito bem, chegamos para mais um podcast Café com Manteiga, como toda quinta-feira. Hoje é como as outras, mais uma quinta espetacular acontece para a gente. Foi mais uma oportunidade que Deus nos deu, né? Para a gente estar aqui com mais esse episódio do Café com Manteiga. Eu quero agradecer aqui a parceria que é a Evolivre Kombucha, o chá fermentado, o chá da hora, né? O chá da vez que blinda nosso intestino e nos dá momento de felicidade. Felicidade porque nós ficamos bem dia a dia com a Evolivre Kombucha, né? É o chá. E hoje eu estou recebendo aqui, gente, uma pessoa muito importante para mim, porque foi um cara que me ensinou muito no microfone, porque ele tem só 44 anos de microfone, ele é um jornalista, né, e ele partiu para o jornalismo esportivo, nessa correria de microfone para todo lado, aí com viagem, com rádio, com televisão, com jornal. Então ele tinha muita coisa para me ensinar, e nós passamos por uma emissora juntos, que é a extinta Rádio Difusora, e lá tinha uma equipe espetacular, uma equipe esportiva, aliás, não só a equipe esportiva, mas era uma equipe muito arrumada, uma equipe que a gente fazia um trabalho bacana dentro do rádio, e aí a gente trabalhando com gente boa, gente que sabe, a gente vai aprendendo. Então, muita coisa que eu sei do rádio, eu aprendi com esse camarada que está aqui, que é o Ailton Fonseca, meu popular Fonsequinha, que veio bater um papo aqui hoje, né, irmão? Tá bom? É isso aí, Marquinhos. Um abraço, falar com você é muito prazeroso, né? Porque é uma amizade que já dura... Há uns 20, né? Acho que uns mais até, né, Marquinhos? Porque desde que eu cheguei a Poços de Caldas, você já militava aqui na imprensa também, né? Já. Você chegou aqui quando, Fonseca? Cheguei no final de 92. 92, eu estava. Só que eu estava numa rádio, estava na Estúdio FM. Se não me engano, exatamente, estava na Estúdio FM. E eu fui trazido para cá pelas mãos do Demilton Vacarelli, né? Demilton era o coordenador de esporte da Rádio Cultura. Tá. E me fez o convite. Eu trabalhava na época em Mojimirim, na Rádio Cultura de Mojimirim. Uhum. E já conhecia o Chico de Assis, né, do tempo da Bandeirantes. E acabei vindo para cá e vim para talvez ficar 2, 3 temporadas e criei raízes, trouxe a família e já são... E ficou por aqui. 30 anos que eu estou aqui. Muito bem. O Ailton Fonseca, na verdade, eu achava que ele era de São João da Boa Vista, porque ele veio de lá, embora você estivesse trabalhando em Mojimirim, mas você residia em São João da Boa Vista. Exatamente. Aliás, trabalhei muitos anos em São João também, né, na Rádio Piratininga de São João. Né, Piratininga, foi onde eu comecei. Era da cadeia verde e amarela, Piratininga. Exatamente, né? Cadeia verde e amarela. A Cultura fazia parte da cadeia? Fazia. A Cultura fazia. Que era da Rádio Bandeirantes na época, né? A Cultura fazia. Já conhecia a Rádio Cultura de nome, né? Por isso, né? Pela parceria, pela... Aquilo era um show, né? Era um show. A Rádio Bandeirantes dominava o mercado do rádio. E até hoje ainda a Bandeirantes é muito forte no esporte. Muito forte. Hoje derivou mais para Band, né? FM, né? Mas ainda assim é uma rádio fortíssima. Dentro do esporte ainda é. Mas daí o Ailton, na verdade, ele é de Caldas, né? Foi para São João muito pequeno, depois voltou a morar em Caldas, é isso? Isso, eu fui para São João com 6 meses de idade. Uhum. Meu pai comprou um sítio lá, nós tínhamos aqui sítio aqui na Pedra Branca, em Caldas. Uhum. Meu avô tinha uma fazenda muito grande aqui no sul de Minas, né? E meu pai, depois que se casou e quando logo que eu nasci, comprou um sítio lá em São João, nós fomos para lá. E aí, praticamente na década de 60, 62, 60, por aí, nós voltamos para Caldas. Ele
comprou outro sítio lá em casa, vendeu em São João. Só que aí nós ficamos só 3 anos lá. E eu terminei hoje fala o quê? 3ª, 4ª série, né? Eu terminei lá em Caldas e voltamos para São João. Nessa época devia ser Madureza, então, que chamava, né? E aí a gente, o pai foi empobrecendo, né? As coisas foram ficando mais difíceis. E aí tivemos que mudar para a cidade, né? Em São João, cidade mesmo, né? E aí a gente já estava na época de fazer a gente falava ginasial naquele tempo, né? Ginásio. Fiz o ginasial, depois fiz o colegial lá em São João, né? E fiz a faculdade de letras, né? Sou formado em letras. A primeira faculdade tua foi de letras? Foi de letras. Eu sou jornalista, porque quando teve a transição do jornalismo amador para o profissional, né? Tá. Quando a profissão foi regulamentada. Direito adquirido, né? Eu já trabalhava em jornal. Tá. Então eu só fiz a transição na época para ter o carimbo do Ministério do Trabalho, Okay. né? O carimbo que dá a autonomia profissional. Tem muitas emissoras, inclusive Globo tem muitos profissionais assim, né? Eu sou, por exemplo, na mesma época que eu fiz a transição, né? Foi a época que Corifeu de Azevedo, não estou comparando também, viu, Marquinhos? Mas Corifeu de Azevedo Marques fez, o dono da Globo lá, como é que chama? O Roberto Marinho, virou jornalista. E eu também virei, né? E continuei escrevendo. Fugindo do nome dele que falava grossão antes do Bonner, como é que ele chamava, que apresentava o Jornal Nacional? Cid Moreira. Cid Moreira é um caso desse. Então eu sou jornalista de fato e de direito, né? Muito bem. Mas não precisei fazer a faculdade, porque já tinha uma de letras, né? Tá, e daí você fez o quê antes porque você trabalhou na Cruzeiro, né? Uma empresa. Trabalhei. Antes disso você fez o quê? Porque teve uma época ali que ficou bem naquela, o que eu vou fazer lá? Não, eu na verdade estudava, né? Até terminar o colegial, isso aconteceu em 71, né? Tá. E aí eu prestei concurso no Banco do Brasil e na Cruzeiro, que naquele tempo para entrar numa empresa assim era mais complicado, né? E eu passei nos dois e fiz a opção de ir para Cruzeiro. Sabe, eu tinha recém-formado no colegial, depois já estava cursando a faculdade, né? Então eu tive essa facilidade de ingressar e trabalhei na Cruzeiro até a Varig encampar a Cruzeiro. O que eu fazia na Cruzeiro? Meu cargo era Relações Públicas, Legal. Que na verdade era vendedor de cargas e encomendas aéreas. Eu me dei muito bem, né? Consegui ir em São Paulo, era a minha praça. Saí muito bem, continuei estudando e fazendo meu trabalho e felizmente deu tudo certo. E como é que... E você chegou a jogar futebol, Ailton? Não, nunca joguei futebol. E como é que você entrou nessa de jornalismo esportivo? Como é que... Bom, eu sempre gostei de futebol, né? Uhum. Sempre gostei. Meu pai era corintiano roxo, né? Gostava. Eu virei santista, né? Mas é até hoje? Sou santista. Eu escondi isso durante muito tempo. Por quê? Né? É porque a gente sempre transmitiu jogos aí de campeonato brasileiro, né? Você se lembra que a gente fazia e faz até hoje, né? Jogos do Brasileirão e tal. Eu achava assim meio radical, estranho, né? Você falar, por exemplo, foi pênalti a favor do Santos, vamos supor. Aí o cara falou, é santista, tá falando que foi pênalti. Ou não foi contra o Corinthians. E aí fala, não, que é santista, tá? Então eu escondia, falava que era torcedor do Juventus. Que tem aquela história do moleque travesso, né, que é o símbolo do Juventus, né, a mascote do Juventus. Mas, enfim, depois eu resolvi falar que... Então foi assim que eu comecei no rádio esportivo porque gostava de futebol, não porque tinha jogado futebol, né? Infelizmente não joguei. Descobri cedo que eu era medíocre e parei, né? Eu descobri tarde que eu era medíocre e continuei jogando um bocado. Mas então, cara, eu fico vendo assim, porque eu acho que o cara, para mexer com o futebol, ele tem que entender muito, né? Ele tem que saber, que nem o seu caso, por exemplo, você é considerado, né? Não é só aqui na nossa região, não, porque você viajou o Brasil inteiro, aliás, você trabalhou com grandes nomes, né? Trabalhei. Então, e você é considerado um tremendo de um repórter, né? Eu me considero um bom repórter. Bom, né? Não, você é um ótimo repórter. A gente tem uma autocrítica, né? Isso, e eu, às vezes, assistindo TV, assim, ouvindo rádio,
dá vontade de fazer uma correção, né? Dá vontade de você falar, pô, como é que esse cara fala um negócio desse e tal. Mas, enfim, aí você se qualifica, né? Você se valoriza, né? E, felizmente, eu tive nessa carreira reconhecimento de muita gente, né? Eu, por exemplo, faço parte, hoje eu tenho a honra de fazer parte de uma enciclopédia que foi escrita dos grandes jornalistas esportivos de Minas Gerais. Você chegou a trabalhar com quem, Ailton? Bom, no começo da carreira eu trabalhei com Lázaro Procópio, por exemplo. Eu trabalhei com o Lázaro Procópio. Trabalhamos juntos, inclusive, né? Aqui. Nós três, né? Vozeirão, né? Vozeirão e outro. Sabe Um profissional tudo, altamente capacitado, né? No jornalismo, né? E o Lázaro, além da época lá da Piratininga de São João da Boa Vista, ele era policial militar também, ele era rodoviário. Guarda rodoviário. Né? Rodoviário. Mas cedo ele se enveredou para o jornalismo, né? Mas ele foi para o jornalismo esportivo, né? Não, ele quebrava um galho nosso lá como plantonista. Ah, tá. Ele era âncora do jornalismo mesmo. Mas ele não fazia... Ele era âncora até pela voz que aquele cara tinha. Pela voz e a qualidade, né? E a qualidade do jornalismo dele. Porque eu me lembro, quando eu trabalhei com ele aqui, ele estava aqui nessa sala aqui, do estúdio da AM para o jornalismo, era uma porta que ficava aqui, né? Ele ficava ali, ele coordenava o jornalismo e eu estava no ar com o programa Marquinhos Azevedo. Então, eu tinha um assunto ali, eu estava falando, comentando e tal, de repente, inclusive o Lázaro Procópio tem a opinião dele e ele levantava, como é que você me faz isso? Então, Marquinhos, eu acho que... Então, ele pegava a coisa assim, ele era muito... ele tinha um conhecimento vasto, né? Ele era muito. E aí foi para a Rádio Globo de São Paulo, né? Ele foi aquele vozeirão do Globo no ar, né? Globo no ar. Nas madrugadas, Globo no ar, entrava o Lázaro Procópio dando a notícia. Mas o Lázaro teve uma época muito complicada na vida dele, Martim. Que o Lázaro ele começou a usar muita bebida, né? O alcoolismo. Engraçado que ele foi demitido da rádio, cara, e foi recontratado, acho que 1 ou 2 anos depois, porque o talento dele falava mais alto do que o próprio vício, né? Eu tenho informação que hoje ele parou de beber. Você tem tido contato com o Lázaro? Tenho tido alguns contatos, né? De vez em quando a gente se fala através das redes sociais, né? E às vezes até por telefonema. Ele está residindo em Águas da Prata. Na Pratinha, sempre morou ali. Morou ali na Fonte Platina, né? Fonte Platina. Fonte Platina. E estava trabalhando agora recentemente numa rádio lá em Vargem Grande do Sul. Tá. Ele trabalhou na CBN também, parece. Trabalhou. Lázaro na Rádio Capital. Rádio Capital. Também, trabalhou na Rádio profissional. Capital. Então começou na época dele, né? Que foi o primeiro, assim, grande nome que conviveu profissionalmente com a gente. E depois o Luiz Roberto Demúcio, né? Que hoje com a saída do Galvão Bueno, é o principal narrador da TV Globo. Você trabalhou com ele também. Trabalhamos juntos, né? Nós trabalhávamos no jornal Opção juntos. E ele já estava no rádio, embora ele seja mais novo que eu. Ele já estava no rádio. E a gente foi transmitir um jogo numa cidade do interior de São Paulo. Eu fui pelo jornal e ele foi pela rádio. Lá de São João da Boa Vista? Lá de São João da Boa Vista. Eu fui cobrir pelo jornal, ele foi cobrir pela Rádio Piratininga. E chegou lá, ele não tinha um comentário, ele foi só ele e o repórter. Ele me convidou, falou, você não comenta o jogo para mim e tal. E eu comentei o jogo para ele. Eu falei, olha, eu não sei comentar, né? Ele falou, não, faz de conta que você está escrevendo aí, vamos lá tal. Eu acho que fui bem, porque na volta para São João, o diretor de jornalismo da rádio, lá, o Dr. Vanderlei de Mello, que é um advogado lá em São João, apareceu no jornal no dia seguinte. Primeiro me agradeceu, né, de ter ajudado os companheiros lá na transmissão, e no mesmo momento fez um convite para eu ir trabalhar na rádio. Legal. Já como contratado da rádio. Até então você estava fazendo o quê, na verdade? Na verdade, eu tinha um bar, né? Quando eu saí da Cruzeiro, eu peguei o acerto de contas lá e comprei um boteco lá em São João. Um barzinho, né? Um bar pequeno. Mas estava me virando, estava sobrevivendo com o bar, né? E estudando algumas coisas do jornalismo. E aí foi fundado esse jornal do Chico Artem, que foi, inclusive, Francisco Artem foi agora recentemente a cabeça mais forte da Unifiob lá de São João. Sim. Né? Ele foi reitor lá, né? Mas isso no começo da nossa carreira. E ele me convidou lá para fazer o jornal e ali fui descoberto pela rádio que me levou para a Rádio Piratininga. E o Luiz Roberto era o narrador. Só, hein? Né? E a gente trabalhou juntos ali, eu acho que uns 3 anos, né?
Aí o Luiz foi para Santos, ele estava fazendo jornalismo em Campinas, foi para Santos, e em Santos a gente chegou a trabalhar junto. Você tinha quantos anos aí, Fonseca? Eu ou ele? Os dois. Eu estava com 27, né, que eu comecei tarde, como eu falei, já tinha outras profissões, né? Uhum. E o Luiz não tinha feito o tiro de guerra ainda. Ele fez o tiro de guerra na época que nós estávamos trabalhando juntos lá. E, inclusive, ele é meu padrinho de casamento, né? Você me contou uma vez. No tempo das vacas magras, né? E nós dois éramos pobres. Eu sou ainda, né? Só que ele já pedalou, né? Ele tá muito bem, inclusive hoje na TV Globo. Então foi um grande companheiro, né, que eu tive na carreira. Você tem contato com ele ainda? Tenho, direto, eu falo muito com ele, né? A gente, quando ele vem aqui para São João... Ele é de São João? Ele é cidadão sanjoanense. Ele nasceu em São Paulo como eu. Com 6 meses ele foi para São João. Foi para São João. Mas a Câmara deu o título de cidadão para ele, como deu para mim também. E você tem um título de cidadão daqui? Não, aqui não. Aqui eu não fiz nada para merecer isso, né, Marquinhos? Como que não? Nós somos apenas jornalistas, né? Radialistas. Eu tenho. Não, merecidamente, né? Você é um cara que tem uma história bonita mas aqui. Você é um cara... Bom, enfim. Então, mas aí trabalhamos lá com o Luiz, né? O Tatá Muniz. O Otávio Muniz, ele era operador de rádio, ele puxava fio, naquele tempo do fio, né? Um dia faltou um repórter, eu convidei o Tatá, falei, Tatá, dei uma planilha para ele, falei, você vai lá, dei uma pauta para ele, faz umas entrevistas lá que o repórter faltou hoje. Tá. E ele foi e voltou com as entrevistas no gravador, né, na rádio, né? E falou, eu perdi a pauta, mas eu fiz aí, você vê como é que ficou. Estava melhor que o repórter. E ali ele deu a primeira oportunidade para o Tatá. O Tatá depois ele foi para a TV Bandeirantes, né? Foi considerado o melhor equipe esportiva, que era me deu branco agora o nome do principal narrador da Bandeirantes lá. De hoje? Não, da época. Ele faleceu, inclusive, numa viagem para... Teve um infarto dentro do avião? Dentro do avião, Bom, fugiu o nome também. É a idade um pouquinho, viu, Marquinhos? No meu caso, mas não é hora de... É que não dá tempo de pensar. Então, a equipe era considerada a melhor equipe da TV. E começou comigo, eu tenho orgulho disso, que eu dei a primeira oportunidade para ele, né? E assim foi, até eu vim parar aqui em Poços de Caldas. Aí ficou por aqui. Fiquei por aqui, Marquinhos. Estou feliz aqui, porque aqui eu tive a oportunidade de trabalhar em todas as rádios que fazem o conteúdo do futebol, né? O jornalismo teve uma evolução. Como é que você vê o jornalismo esportivo hoje? Porque tem um monte de desafio, né? Conta pra gente isso aí. Porque vamos começar pelo desafio. Porque trabalhar em rádio, porque hoje você está aqui, você tem que viajar, você fica em hotel, você larga a família, né? Esse é um dos questionamentos do profissional do rádio, né? Do esporte. Eu não vi os filhos crescerem, né? Isso. Dia dos pais você não tem, dia das mães você não tem. Porque geralmente cai no domingo, você está viajando, tem jogo, né? E de repente, com um piscar de olhos, você vê que o filho tá moço, tá barbado, né? E você deu a sustentação financeira, mas não deu talvez o carinho, né, que a família precisa. Você pode não ter dado porque eu sei que você tem uma relação espetacular com seus filhos. Se você não tivesse dado esse carinho, você não tinha esse relacionamento bom que você tem, tanto com o Rogério quanto com como é que chama o teu filho? O Rodrigo, né, o Guigo e o Ronaldo, né, o Rony. É o Gero, o Guigo e o Rony, né? Então, são 3, São 3, né? E mais 3 netos. Então, você pode ter certeza. Mas o começo foi duro, viu, Marquinhos? O começo tinha aquela história de 4 filhos, né? Antigamente não tinha nem 4. Né? O Lucas, seu filho, conhece bem rádio hoje também, até rádio de externa, fora do estúdio, né? Talvez conheça essa faceta do rádio fora do estúdio mais do que você, né? Sim. Porque você, dentro do estúdio, não tem para você. E ele sabe que a gente, para falar no tempo dos fios, tinha que ter 4, né? 2 para falar, como se fossem 2 telefones, né? E 2 para ouvir. Mas tinha praça que não tinha 4 fios para te oferecer, tinham 2. Você trabalhava sem retorno. Aí era meio no nós vamos contar até 10 e vamos... Já aconteceu, eu transmiti um jogo em Orlândia, no interior de São Paulo, que a rádio saiu do ar. E a gente não sabia. E continuamos trabalhando.
E quando na volta que a gente descobriu, né, que a rádio saiu do ar tal, e que não teve a transmissão na totalidade. E aí evoluiu, né, de lá para cá, teve hoje a internet é um aliado fortíssimo, né? Quando surgiu a TV, falaram que era a morte do rádio. E ela até hoje é um aliado do rádio. Eu já contei essa história aqui, Ailton, e vou repetir essa história. Quando saiu a televisão, eu não me lembro agora com exatidão o nome do presidente dos Estados Unidos naquela época, mas ele disse o seguinte, que o rádio jamais vai acabar na época, por causa da televisão. Porque ele falou, o americano não tem tempo de ficar sentado assistindo televisão. Né? E ele tinha razão, porque o rádio tem um imediatismo até hoje, que a TV talvez hoje tenha. Mas durante muito tempo, eu, por exemplo, teve um grande incêndio em São João, da empresa Curso e Companhia Limitada. Uhum. E eu estava, por acaso, próximo do campo de futebol, eu estava ali. Não tinha celular, não tinha nada, orelhões eram raríssimos e ali próximo não tinha. E estava pegando fogo e a casa mais próxima de uma senhora, eu bati, apertei a campainha, expliquei para ela que eu era radialista e que eu queria dar aquela informação assim, em primeira mão. E ela me falou, não, pode entrar aqui. Eu falei, eu vou ligar a cobrar, liguei a cobrar na rádio. E o locutor do horário me colocou no ar, eu praticamente narrei as primeiras ações da chegada dos bombeiros e a saída de funcionários correndo. É muito rápido. Então, né? Era uma coisa fantástica. Hoje não tanto, que hoje a TV faz isso também. Né? Eu me lembro, a gente até comentou ainda há pouco aqui, eu estava comentando aqui o seguinte, que eu estava no ar por volta de 4 da tarde, 4:30 da tarde, estava lá a equipe no Morumbi, no jogo que aconteceria, não me lembro com exatidão qual jogo seria, e o jogo seria logo depois da novela, como acontece as transmissões. E a rádio difusora naquela época, a extinta difusora, estava lá, e estava lá o narrador que era o Hugo Botelho, que é um tremendo narrador, hoje está na 99, que é do Grupo Bandeirantes, não é? Hoje ele tá também no ESPN, né? Fazendo ESPN? ESPN, né? Então, e teve, não sei se está ainda no canal do Terra, né? Ele tem, acho que 3 ou 4 locais muito bons de trabalho. Bom, enfim, e tava essas duas figuras lá, e o repórter de campo era Ailton Fonseca. E quando foi por volta de umas 4:30, o Ailton mandou para a rádio, mas aqui nós estamos prontos, se quiser chamar, nós estamos tendo um probleminha aqui. Então eu falei a hora e chamei, vamos com o Ailton Fonseca no Morumbi. Fiquei imaginando, e ele falou, contando para mim, contando para os ouvintes que poderia não acontecer o jogo, como não aconteceu, devido à chuva forte que deu em São Paulo e aquela coisa toda. Eu fiquei imaginando, falei, gente, eu estou aqui sentado no estúdio com um aparelhinho desse daqui, o Ailton está falando comigo de São Paulo, do Morumbi. E para completar, eu ainda perguntei, onde é que está o Hugo Botelho? O Hugo Botelho estava na cabine. Ele jogou para o Hugo Botelho falou comigo da cabine e tal, trocamos uma bola ali e encerrando o negócio, depois eu fiquei imaginando. Agora hoje, você fala ainda com muito mais facilidade. Né? Muito mais, hoje é a internet, né? E como é que você vê essa evolução com tecnologia, essa nova tecnologia? Como é que você vê isso aí? Tudo é uma questão de evolução, né? A evolução atinge todos os setores, né, da humanidade, e o rádio, a televisão, o jornalismo. Porque muita gente, quando saiu essa tecnologia, quando saiu a internet, por exemplo, o computador, quando saiu isso tudo aí, eu escutei isso, a rádio acabou. E hoje a internet ela é uma ferramenta, ela é uma parceira. É um aliado do rádio. Um aliado do rádio. Hoje o rádio não existe mais sem a internet. Porque você transmite pela internet. Né? Hoje há aplicativos na internet, na rede. Hoje o cara pega o celular e vai te ouvindo. Você, por exemplo, eu estou em Belo Horizonte. Aí o companheiro da técnica aqui me contacta através de um aplicativo, de um Meet, por exemplo. Você entra na hora, com som como se fosse local, né? Você não tem mais aquele ruído, né, que tinha as rádios AMs antigas, né, que mudaram para FM até por conta disso, né, que o espaço foi ficando...
incorporado por todo tipo de... Mas você falou dessa migração aí de frequência, da amplitude modulada para a frequência modulada. Isso. Nós perdemos um pouco de abrangência com isso, né, professor? Perde, né? Perde. Mas ganhamos qualidade. Eu, quando vim para cá, por exemplo, a Rádio Cultura, eu trabalhava com o retorno da Rádio Cultura em Juiz de Fora, em São Paulo, no Paraná, eu transmiti jogo ouvindo a Rádio Cultura, né? Então, era fantástico, né? E a difusora tinha uma onda de 49 metros também, que pegava longe, né? Mas hoje o rádio local é feito para local, para a cidade dele. Então, acho que uma coisa compensa a outra, né? E depois é assim, né? Você tem que fazer rádio para a tua cidade, né? Bom, é que no nosso caso aqui, por exemplo, se você pegar a nossa região aqui, com algumas exceções, né, tem algumas rádios que são as rádios as comunitárias, né? Então, mas até então, a nossa rádio, assim como uma Rádio Globo, uma Bandeirantes estava para nós aqui, nós estávamos e ainda estamos para algumas cidades da região. Com certeza, né? Hoje, nesse aspecto, a própria internet ajuda também. E hoje estou transmitindo jogos aqui pela Rádio Arquibancada, que é a nossa rádio web, tá vendo? E fazendo parceria com a Rádio Mantiqueira, a Rádio Caldas FM, e tem gente do outro lado do mundo que tem alguma ligação com Poços de Caldas ou com a Caldense, ou às vezes nem tanto, até com o próprio futebol, passa o zap, né, passa a mensagem, que está ouvindo, isso é instantânio, né? Então hoje Aí o cara fala que a internet vai acabar com o rádio. Pelo contrário, o rádio pegou a internet. Pegou a internet, você vê que é um aliado forte. A gente é ouvido no mundo inteiro hoje pela rede, pela internet, né? Como é que você se prepara, Hilton? Você, por exemplo, porque não é fácil. Você viaja. Outra coisa que a internet ajudou muito foi você hoje poder transmitir um jogo olhando para uma televisão. Né? O rádio tradicional evita um pouco isso, Marquinhos, porque nada substitui o tete-a-tete no rádio, né? Por exemplo, né? O repórter é o elo que liga, no caso do futebol, o jogador com o ouvinte. O cara gosta de saber que você está fazendo a pergunta que ele gostaria de fazer, que você está abrangendo um assunto, uma questão dentro do futebol, que ele quando está ouvindo a transmissão, ele está idealizando aquilo. Então, uma coisa que eu acho muito importante, que é aí que eu vejo que você é um grande comunicador, você é um grande repórter de campo, quando, por exemplo, e você tem um parceiro que você vê ele lá na cabine, ele olha você lá, ele sabe o que você está fazendo, do tempo que vocês estão trabalhando, que é o André Luiz. Exatamente. Que eu gostaria que ele tivesse aqui, infelizmente ele não pôde vir. E vai estar com a gente um dia aqui. Né? E o que eu acho legal, por exemplo, e a bola corre e tal, papá, é falta. Aí de Fonseca. Aí você faz o comentário, você está ali, perto, você viu o que aconteceu e você conta exatamente o que aconteceu. Você esclarece, foi ou não foi? Você é que mata, no caso de pênalti, no caso de uma falta, de um erro do árbitro, ou do acerto do árbitro, o repórter ele é o tira-dúvida da situação do jogo. Né? Que o narrador narra é a velocidade, a rapidez, ele não atenta a detalhes. O comentarista vê de cima o posicionamento, analisa taticamente o que acontece. É uma outra função no rádio, sim, que infelizmente eu faço também. Você faz comentários também? Faço, né? E faço, modéstia à parte, gosto de fazer. Sim, eu sei que você faz. E o repórter é esse cara que você falou, é o tira-dúvida, o cara que, pequenos detalhes, ele tem que estar ali para... E principalmente, como eu estava falando, o contato, né, com o jogador, né? O ouvinte se realiza através do repórter, né? Você faz a pergunta que ele gostaria. É como se ele estivesse fazendo a pergunta. Então, a televisão, ela ajuda você a fazer o off-tube, por exemplo, que você fica na sua casa, na sala da sua casa, no estúdio da sua rádio, e assistindo o jogo e narrando. Mas perde essa questão da proximidade. Perde aquela... O tchan da história. O tchan da história, exatamente. Eu acho Como isso... é que você está falando assim?
você narra o que está acontecendo ali, você conta o que está acontecendo. Você deve ter... Como é que é essa relação tua com o jogador e com esse treinador, com esse preparador físico que está ali, com esse treinador de goleiro? Porque, de repente, você faz um comentário que ele não concordou. Foi pênalti, foi o Ailton falou, não foi, ou foi. Como é que isso é muito comum, Martins. É muito comum. A gente... O radialista esportivo, ele é... Por mais, aliás, que ele não queira ser, ele é um crítico. Sim. Entendeu? Principalmente o comentarista. O repórter nem tanto, mas também entra nesse embalo da crítica às vezes. E é difícil, você convive o dia a dia com um determinado jogador, com treinador, com preparador físico, e você cria um lastro de amizade. E de repente você é obrigado a falar aquilo que ele não é uma realidade, mas que para ele não gostaria de ouvir. Porque, na verdade, todo mundo gosta de ouvir quando você bate nas costas, como você falou, parabéns. Aí quando tem aquela resenha na rádio, você convida o cara, pô, você falou... Então, aí já houve caso do cara encontrar comigo lá e falar, não gostei do que você falou lá não, viu? Tipo assim, né? Não, eu sei que tem. Mas a gente leva na brincadeira e tira de letra, mas já houve caso de coisa grave, né? Eu sei que já houve caso, inclusive, de pessoal querer bater no juiz, querer bater no repórter também, porque, né, principalmente quando você faz um jogo na casa do adversário. Né? É complicado. Já houve né? caso do cara mandar o juizão calar a boca, né? E do lado de fora, naquele... Hoje o repórter nem chega muito próximo, né? Mas antigamente podia estar junto ali aquelas pequenas confusões, né? E o jogador virar e falar, cala a boca você também, repórter. Já houve caso, né? Então... Pra você ter uma ideia como é que é a nossa relação. Mas, enfim, a gente criou muito mais amizade do que inimizade. Você chegou a fazer alguma transmissão no Cristiano Osório? Não, eu só vim aqui assistir. Eu vinha de São João aqui nos tempos bons da Caldense, contra Cruzeiro, Atlético. Como eu gostava muito de futebol, né? Mesmo antes de trabalhar no rádio, eu vinha para assistir muitos jogos aqui no Cristiano Osório. Porque, principalmente, quando você pegava o lado que tinha cobertura, né? O lado coberto do Cristiano Osório, o alambrado da linha lateral era praticamente um metro, né? Um metro. Meio. O Hugo Botelho, quando foi repórter, levou um carrinho do jogador. Ele era repórter na beira do gramado com aquele rolo de fio, o microfoninho dele. O jogador deu um carrinho no adversário lá, passou pelo jogador e levantou o Hugo uns 2 metros de altura. Você nunca levou uma dessa, não? Não, graças a Deus não. Eu arrastei um deficiente físico, rapaz. Lá no Independência. Como isso? A gente tinha naquele tempo do fio, né? Eu fiz um rolinho de fio no chão. E o cara me vai e fica dentro do rolo, cara. Eu usava aqui uma muleta, né? Okay. O cara até é meu amigo, né? Não lembro o nome dele, mas a gente se tornou amigo. E acabou o jogo, né? Todo mundo corre para o meio do campo. Naquele tempo eu entrava no campo. E eu acho que foi um jogo do América com a Caldense, eu correndo para fazer a entrevista lá no Independência. E de repente a turma gritando, para, o repórter, para. Eu olhei para trás e o cara já tinha arrastado o cara mais uns 3, 4 metros, né? Aí nem entrevista eu fiz, né? Claro que acabou para mim. Você me falou desse incidente, e aconteceu um acidente que você estava... que caiu a arquibancada, você estava lá, não estava? Estava lá em São Januário, né? São Januário. Nós estávamos transmitindo a final do Campeonato Brasileiro entre Vasco e São Caetano. E eu estava 2 metros do local onde caiu o alambrado. Foi bem na esquina do lado do escanteio que fica à direita das cabines ali. E eu escutei um barulho assim, meio fora da realidade, né? Porque eu sempre trabalho... Fora do contexto, né? Fora do contexto. Sempre trabalho com um fone e o outro sem para... Às vezes a pessoa chama o repórter e tal, eu consigo captar, né? E escutei aquele barulho e quando eu olhei estava uma avalanche, foi avalanche mesmo, cara. Aquela coisa caindo, o alambrado vindo abaixo e eu corri para dentro do campo, né? Os repórteres todos correram para dentro do campo. E dali para frente a gente ajudou a colocar ferido dentro do helicóptero. Muita gente ferida, Fonseca? Teve gente com fratura exposta, né? E a gente ajudou porque ali na hora não tinha que ajudar, né? A que altura estava o jogo aí?
Estava no segundo tempo, o São Caetano jogando bem, pressionando o Vasco, criando chances, seria o campeão, na minha opinião. E o jogo terminou. O Eurico Miranda queria que continuasse. Era o presidente. Eu me lembro que ele chegou, era um árbitro aqui. Mesmo depois do acidente? Depois do acidente. Chegou no árbitro e falou, não, vai ter o jogo sim. Eu tenho meus seguranças aqui, eles fazem um cordão de isolamento lá e vai ter o jogo sim. Aí esqueci o nome do árbitro lá de São José do Rio Preto, ele era conhecido como unha de cavalo, que ele não dava o braço a torcer. Unha de cavalo? Unha de cavalo, é o apelido dele. Ele é jornalista, inclusive. Uhum. Ele falou, não, eu não vou fazer o jogo aqui. Certo. Não, mas você vai fazer, senão você não vai sair daqui. Eu falei, então eu não vou sair daqui. Eu tô com o microfone perto e ouvindo tudo. E aí o Eurico Miranda falava isso para ele? Falava para ele e não teve o jogo. E acabou ali o jogo. E passou para o ano seguinte. Aí foi no Maracanã, não foi mais lá em São Januário. Nós fizemos o jogo no Maracanã também. E o Vasco ganhou do São Caetano. Eu me lembro daquilo. Foi um negócio triste, né, Ailton? Foi uma coisa. Teve muita coisa assim que aconteceu, né? Nós apanhamos em campo de futebol já uma equipe lá de São João, né? Num jogo em Tambaú. A torcida enfurecida, ao invés de bater de descontar a raiva em alguém, né? Foi descontar na imprensa, não tem nada a ver com isso. O repórter é de lá, vai apanhar também, vai apanhar. Mais ou menos isso. Apanhamos, né? Saímos dando cadeirada lá, mas apanhamos. Além do futebol, você narrou o quê? Eu narrei quase tudo, cara. Em São João São João do Boa Vista tinha vôlei forte, basquete forte, futsal muito forte, 2 times de futebol. Tinha o Rei, Palmeira, tinha o Rei que era o Rei futsal disputava competições em nível nacional. O Rei, né? O Rei. Eu não sei se é da tua época lá, pode ser pelo menos até o final da tua época lá, o Luizinho Martins. Luiz Martins era goleiro do Rei. O Luiz Martins, inclusive, durante o tempo que eu transmiti os jogos no futsal, eu fui convidado para trabalhar como supervisor do time. Do Rei? Do Rei. E eu vim buscar aqui. Eu levei daqui de Poços o Luiz Martins, o Conrado, o Marquinhos Bicuda, o Anderson, o Xuxa, o Andrezão, outro goleiro. Foi depois, ele Você foi. Levou o Conrado, o Ralph. Eu sei que nós levamos. Aqui tinha uma pleiade de jogadores de futsal. Representaram o Corinthians, representaram a Portuguesa de Esportes, o Rei, que era muito forte, representaram o time de Bebedouro, que foi um time fortíssimo. Então é uma geração de ouro que teve aqui no futsal. Pois é, mas aqui teve você vê, com um plantel, vamos chamar assim, né, que tinha aqui grandes jogadores, nós não tivemos representatividade. Porque, nem nível estadual. Pois é, do futsal o campeonato estadual aqui ele é muito limitado, Marquinhos. São 4 equipes. Eu cobri campeonato estadual aqui. Isso vale para o Campeonato Mineiro também? O Campeonato Mineiro. Eu cobri o Campeonato Mineiro aqui com 4 times. Fizeram numa cidade só, foi em Uberlândia. Eu fui para lá, fiquei uma semana fazendo lá a final. Naquele tempo que tinha o time da Petrobras representando a Caldense aqui na Liga Nacional. Foi um ano só, mas teve. E eles jogaram o Mineiro, 4 equipes. Então não tem. Quando você fala de 4 equipes, seria Cruzeiro e Atlético, não tinha. América e. Não, eles não disputavam o salão. Aqui era a Caldense, que foi esporadicamente esse ano. Tinha um time de Minas Novas, outro time de Juiz de Fora e um time de Uberlândia, que era o Praia Clube. 4 equipes. O campeonato se limitou a 4 equipes. Então não tinha jeito, né? Mas aqui eles representaram muito o EPTV, né? Fizeram muitos campeonatos fortíssimos pela EPTV. Qual foi o grande campeonato que você fez? Você falou, esse campeonato foi o grande trabalho. Olha, nós tivemos durante muitos anos cobrindo as eliminatórias da Copa do Mundo, né? E o Brasil ganhava com o pé nas costas de todo mundo. Mas em 2002, 2001 para 2002, o Brasil chegou na última rodada precisando ganhar da Venezuela para ir à Copa do Mundo de 2002, que, aliás, ele foi campeão da Copa. Que também parece que 2002 foi uma das grandes equipes do Brasil, né? Foi, sem dúvida alguma, né? Uma das grandes, né?
Mas aí, Marquinhos, a gente foi para São Luís do Maranhão fazer esse jogo Brasil e Venezuela. Falar, mas a Venezuela, mas poderia perder, poderia empatar. E se isso acontecesse, não teria sido campeão do mundo, não teria ido para a Copa da Ásia. Então, esse foi uma competição que marcou muito por esse jogo. Mas nós fizemos aqui em Minas o campeonato de 2002 da Caldense. Não tinha os grandes, né, que estavam disputando a Copa Sul Minas, né? Mas tinha um time, a Caldense é um time fantástico, né? O time de 2002 jogava por música, né? Foi campeão sem os grandes, mas depois teve a Supercopa, né? O Supercampeonato Mineiro. E a Caldense ganhou do Atlético de 4-2, ganhou do América de 1-0. E quando podia empatar ou perder de 3 gols do Cruzeiro, perdeu. Então, mas aquilo lá, Tem história que a gente não pode contar, né, Marquinhos? Então, né? Fica na história isso aí. É melhor nem comentar, até porque hoje nós vivemos um momento com a Caldense aí que é uma coisa deprimente, né? A Caldense vive um momento ruim, né, Marquinhos? O futebol Eu já vi a Caldense montar times assim, bem limitados e chegar em semifinal de campeonato. E já vi a Caldense montar um timaço. Quando o Alves de Mareca foi presidente, por exemplo, foi um time que teve até jogador que já tinha vestido a camisa da seleção aqui. E o time não deu liga, quase caiu. Então a Caldense hoje ela está vivendo esse dilema, né? Ela pode cair. Se ela empatar lá em Patrocínio, no próximo jogo ela cai. E se ganhar, ela tem que ganhar o último ainda contra o Democrata e fazer as contas no saldo de gols, para ver se ainda escapa, que é uma contagem muito complicada. Eu não acredito que vai dar certo, não. Bom, você está falando uma coisa que você tem experiência, né? Então você pode fazer esse comentário com riqueza de detalhes até, né? Porque você seguiu tudo, você vai lá ver treino, você entra dentro do vestiário, você faz tudo, né? Você acha que é realmente difícil, é impossível, vamos dizer assim? Tem um ditadozinho que fala assim, enquanto tiver bambu tem flecha, né? Ela precisa ganhar do Patrocinense lá em Patrocínio, time que empatou com ela. Vitória simples. Vitória normal. Não, tem que fazer o maior número de gols possível. Então, é isso que eu estou te falando. Mas uma vitória simples. Só que depois tem um outro jogo, que ela pode depois descontar no outro, fazer o número de gols que ela pode precisar. Só que ela termina a participação dela. E aí ainda tem mais um confronto entre Patrocinense e Democrata. E aí ela vai ficar torcendo. Então eu acho que é sofrido isso, né? Ela não tem que fazer gol, mas depois ainda tem que esperar para ver o que vai acontecer. Mas enfim, Marquinhos, vamos acreditar que possa acontecer. Exatamente. Ailton, voltando aqui, nós íamos até para falar do Ailton Fonseca, né? É que surgiu esse papo da Caldense, é importante a gente falar disso. Você tem... Porque hoje você faz a arquibancada, né? E tem, inclusive, como você falou aí, cadeia com algumas emissoras aí, né? E eu vi que você está apresentando um programa de televisão também, né? Eu fui convidado agora mais recentemente para apresentar o tema de esporte na TV Pós, né? E eu estou lá, tô colaborando com alguns amigos, na verdade. O Donizete está afastado, que ele ocupa um cargo na administração, né? E estou lá apresentando o programa. Eu já tinha apresentado o programa em outras oportunidades. Mas agora estou lá. Até vamos ver o que vai acontecer aí, pelo menos nesse período de mais 2 anos aí. Se depender do meu trabalho, vou continuar lá. É um trabalho que me satisfaz, já fiz televisão, né, em outras. Lá no grupo C-Office, se lembra que a gente fazia lá Você fazia lá, qual era mesmo? Plan Esportes, né? Plan Esportes. Inclusive o Lucas, seu filho, esteve comigo lá, né, no início dele, né? Já era um cara, como a gente fala lá na Pedra Branca, lá em casa, já era sacudido naquele tempo, né? Sacudido. Então foi lá, e lá em São João também fiz TV lá na antiga TV São João, hoje TV União, né? Foi, na verdade, o começo meu em televisão. Você trouxe um cara de São João para cá, que no início da Plan, que ele apresentava... O Biagione Neto.
Biagione Neto. Biagione Neto. Ele está ainda no... Ele está lá em São João, ele é ativo na imprensa lá, está na TV e estava numa rádio lá também, eu acredito que ele esteja ainda. E daí, o que você tem assim de plano de futuro, Ailton, com relação principalmente o rádio, que eu acho que o teu lance mesmo é o rádio, né? Hoje é o rádio, né? Na verdade é assim, cara, eu já estou aposentado, né? Já aposentei. É claro que se eu for viver da aposentadoria, eu vou morrer de fome. Esse país aqui aposentado não sobrevive. Hoje, com 12, 15 mil, você não faz nada, né? Imagina com o que eu ganho, então, né? Mas é um complemento, claro, né? Que me ajuda muito. Não, e até porque você vou usar de novo tua palavra, você é um cara sacudido, né? Você tá com toda a saúde aí, pô. Então, tô aí, né, cara? Tô trabalhando no rádio, nós geramos o nosso próprio conteúdo, vamos dizer assim, os recursos, né? A nossa receita para o trabalho, nós geramos, eu e o André. Então, estamos sobrevivendo, né? Mas o rádio não é mais o rádio de antigamente, né? Isso aí é inegável, né? Caiu no sentido de quê, por exemplo, Ailton? Não, o que eu estou fazendo agora não nos atrapalhou. Não, aqui no seu programa, aqui hoje, você tem uma derivação do futuro do rádio. O rádio, nós estamos caminhando para isso também. O rádio hoje ele não pode ser só o áudio. O rádio hoje tem que ser audiovisual. Você sabe que na verdade o que nós estamos fazendo aqui é rádio. Né? É rádio. E muito bem feito, diga-se de passagem. Parabéns, você é um cara um estúdio super bem montado e o discernimento seu de entrevista é sobejamente conhecido, né? Na verdade, bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, que se existe parabéns aqui é para a equipe aí que, né, o Marcos Bacon aí, o Lucas, né? Claro. E eles o Lucas é que montou a parada aí, eles é que comandam ali, então eu sento aqui e vou fazendo da minha forma, né? Então, assim, Fonseca, o que nós estamos fazendo, que na verdade não é entrevista, trouxe aqui para a gente bater papo, porque muita gente ouve você numa jornada aí e não sabe. Nós trabalhamos quanto tempo juntos, nós somos amigos quantos anos. Para mim, você era um cara de São João da Boa Vista. Hoje eu descobri que você é de Caldas. Nasci em Caldas. Então a gente vem aqui para contar história, para a gente contar um monte de coisa, falar da tua carreira. Pois então, mas o rádio está partindo para isso, cara. O rádio hoje, nós já estamos aí nos encaminhando para o YouTube, para o Facebook e por aí afora para sobreviver. Porque o rádio como rádio, você vê os exemplos. A Rádio Globo hoje, elas pulverizou. Essa aqui é a grande verdade. A Rádio Globo? Rádio Globo. A TV Globo mandou embora essa semana, hoje. O Kleber Machado. Que é meu amigo, o Kleber. O Kleber é um baita profissional. Cara, não consigo entender isso. É aquela história o cara quando ele trabalha com o vínculo empregatício, ele vai ficando velho, ele vai ficando descartável. Essa aqui é a grande verdade. Entendeu? O Gattuso comentou isso. Em determinado momento, é mais fácil você trazer um mais jovem pela metade do preço, do custo operacional dele, do que continuar. E o Kleber foi vítima disso. Né? Isso aqui é verdade. Como inclusive, o Galvão Bueno estagiário, né? Então, tem o estagiário. Que tem que ter também, né? Claro, tem que ter. Tem que ter, porque esse é o renascimento da profissão. Né? Mas agora você veja bem, você pega aí, por exemplo, o Galvão Bueno, deixou a Globo, mas hoje ele vai transmitir. Montou uma equipe ali, Casagrande. Levou a turma o analista de arbitragem lá, fugiu agora. Fugiu também, a idade. Estamos chegando lá. Daqui a pouco vão descartar nós dois aqui também. Cadê o nosso café? O Arnaldo César Coelho. Arnaldo César Coelho, o Lucas lembrou aqui. E está montando essa estrutura que é o que eu estou falando agora, que é o que vai acontecer com o rádio e com os segmentos da própria televisão. Isso vai ser uma realidade. Hoje você monta a tua TV, você monta a sua TV, você tem teus parceiros, né, teus apoiadores, e sobrevive trazendo conteúdos e conteúdos, né, trazendo mensagens e mensagens, reportagens. O que eu vejo muito hoje, sabe o que é? Então, o cara falou assim, Marquinhos, você... Quantos anos de rádio, hein? Quantos anos de rádio? Você é bom, hein, Marquinhos?
Eu ouço muito isso. Só que é o seguinte, não é isso, cara. Acontece que o rádio não está renovando. Mas não tem incentivo para renovar, né, Marcos? Não está renovando o rádio. Não, eu estou falando pela minha área. Estou falando pela sua área. Mas não é só na sua área, não. Na minha área, que é o entretenimento, que não renova, bicho. Hoje você não tem um cara que... Difícil, não estou querendo ser aqui, né? Mas um cara que chega pronto hoje para sentar lá, abrir o microfone, você não muito acha? Difícil. Quando eu comecei, nos primeiros anos da profissão, aparecia sempre aquele garoto lá com um gravadorzinho, eu quero fazer um teste. E eu mesmo, em determinado jogo, reservei 2, 3 cabines lá com a administração do estádio para aqueles meninos que estavam querendo iniciar na profissão. E alguns deram certo, como o Silvano Viana, o Silvano Silva. Que é conhecido como Silvano Silva, né? Que é do meu tempo, mas ele aqui mudou. Silvano? Tem Pouso Alegre, fazendo rádio. Ele foi gerente comercial aqui da TV Pós, muito tempo. É. O Silvano surgiu assim lá comigo. Ele é de São João, né? Ele é de São João da Boa Vista. E outros garotos que apareceram e ganharam qualidade. Hoje nem que você quiser, você não acha. Porque hoje... Acontece que na minha época, por exemplo, eu era urubu de rádio. Eu fui assim também, sabe? Tipo aprendendo. O Afonso é um cara que me ajudou muito. Até que um dia o Chico de Assis resolveu me abrir o microfone lá. Ele abriu e depois eu nunca mais saí de rádio. Eu vestia com outras coisas. Fazia o rádio paralelo, mas chegou um dia que eu falei... eu percebi na extinta Rádio Cidade que o pessoal ganhava dinheiro comercializando. Eu falei, para aí. Esse é o caminho. Falei, negócio meu, ou eu vou ganhar dinheiro com isso aqui, vou sobreviver disso aqui. Ou vou ficar no oba-oba até. Vou ficar no oba-oba achando que eu sou... O bambambam. O bambambam, que eu sou radialista, que eu sou comunicador, que eu sou artista. É isso aí. Não é? Verdade. Mas foi uma bela escolha sua. Né? Aí eu falei, e continuei ainda. Comecei a comercializar ali de levinho, e depois chegou um dia que eu falei, ou eu vivo do rádio, ou eu vou morrer de fome. E foi a melhor coisa que eu fiz. Mas é assim, no meu segmento também. Hoje, se a gente não produzir o respaldo financeiro, não tem, né? Porque aquela história de você ser locutor de rádio e uma equipe trabalhar na venda para te sustentar, não tem mais. Não tem. Acabou. Eu estava conversando com o Antônio Viviani, que passou pela cultura, hoje está na CNN, inclusive esteve aqui com a gente. E ele estava me contando que hoje, em São Paulo, você chega numa rádio para trabalhar, tudo bem. Você vai fazer o horário, exemplo, de 10 ao meio-dia. Não tem salário não, meu irmão. Você vai ter uma comissão. O horário está aí. Pega o horário e vai vender, vai trabalhar. Então você vai comercializar o que você faz. Eu não acho isso ruim de tudo, não. Entendeu? Não é ruim de tudo porque o cara... Ele vai fazer o que ele gosta, ele vai ganhar o dinheiro dele, ele vai fazer o salário dele. Então isso para mim foi muito bom. Eu não tenho muito, mas E são duas profissões, que se encaixam. Não é que uma coisa toma conta da outra, entendeu? Elas se encaixam. Você tem o tempo para ser o relações públicas da história, buscar o resultado financeiro, e você tem um espaço para você fazer o trabalho de locutor. Basta você saber fazer, vamos dizer, a logística dessa história aí, que é você saber que quando você está no ar, você está trabalhando com o coração, né? Você está ali transmitindo um jogo, ali não tem como comercializar. O teu foco é o lance do jogo, é a partida, é o resultado, é o final, é o comentário depois, é a resenha no programa de esporte depois, né? Só que muitas vezes você trabalha, mas é tranquilo, né? Não, é tranquilo sim. Só que depois eu tenho que sentar na minha mesa lá na sala, ligar para fulano, ligar para outro, ir lá, negociar, buscar, trazer texto, mandar gravar, não é? E aí que vem o trabalho, né? E aí valoriza também, né? As duas partes, né? Você se valoriza como o cara que tem condição, qualidade para ir buscar o resultado financeiro e o cara que tem qualidade para desempenhar a locução, né? Mas é assim, e se eu não tivesse feito essa parceria que você fez, essa divisão de trabalho que você fez... Porque se você trabalha, existe essa divisão, né, o trabalho no microfone com o coração,
que é a hora que você está no ar, e existe o trabalho com a cabeça, que é o lado financeiro. Você tem que saber separar isso. Tem que saber. Mas e você faz isso com maestria, você, o André. Deus dá alguns talentos, alguns dons, né, cara? E foi um talento que Deus me deu e eu tô sabendo utilizá-lo, né? Às vezes a gente escuta muita crítica, né? Por que você não vive só? Né? Porque não sobrevive, né? Então o cara às vezes tem que entender um pouquinho que a estrada passa por esse caminho. Aí é esburacado, mas passa, né? Mas a profissão me deu muita alegria, Marquinhos. Eu não posso reclamar das coisas, não, sabe? A Caldense mesmo, a gente estava falando aqui em 2015, né? Ela foi, lamentavelmente, teve um erro da arbitragem que tirou o time. Eu prefiro dizer que foi um erro de arbitragem mesmo. Né? Foi um lance milimétrico daquele que era o bandeira mais conceituado do futebol brasileiro na atualidade, que foi o Guilherme Dias Camilo, que é meu amigo. O pai dele foi meu amigo, foi árbitro também. Os amigos que a bola dá pra gente, ele é um deles. E eu tenho certeza que ali foi erro mesmo. Erro não foi. Se tivesse o VAR naquele tempo... Qual jogo você está falando? Falando do jogo Caldense e Atlético em Varginha. Tá. Caldense precisava empatar para ser campeã. Estava empatando em 1-1. Aí no finalzinho do jogo, o Jô fez um gol. Eu não quis citar porque eu falei, será que foi o Jô? Foi o Jô. Fez um gol um gol impedido, mas que foi validado e o Atlético ganhou da Caldense por 2-1. Ela teria sido campeã invicta. Ela não tinha perdido um jogo ali até então. Então, aí que a gente voltando a falar um pouquinho do futebol, né? Porque muita gente, até quem teve comigo aqui foi o J. Lopes, deu show aqui, ainda comentei esse negócio. A Caldense, quando chega, existe, por exemplo, quando a Caldense aperta você está dentro do campo, você sabe bem isso. Aperta lá um Cruzeiro, um Atlético, numa final dos campeonatos, como aconteceu aí, por exemplo. Existe não pode. A Caldense não pode sair daqui com a vitória. A Caldense não pode ser campeã, pô. Como é que vai ficar pro Atlético? Existe uma mão ali para... Eu quero acreditar que não, cara. Então, como cidadão, como ser humano, eu vou falar que não. Mas, sabe, eu já vi tanta coisa, cara, que é melhor não falar. Eu vou para casa, eu falo, meu Deus, né? Como é que pode uma coisa dessa? Agora mesmo com a existência do VAR, né? A gente está vendo muita injustiça, né? Eu estou vendo o VAR? O VAR, ele teria que ter chegado, Marquinhos, para ajudar, mas ele continua causando polêmica, entendeu? A polêmica no futebol, ela faz parte do futebol, sempre fez. Quando não tinha o VAR, está impedido, não está, foi pênalti, não foi, está na mesma linha, não está. O impedimento antigamente, a mesma linha era impedimento, mudaram. Isso é um assunto para o programa de esporte no final da tarde, né, rapaz? Pois é, cara, mas a gente... É aquela história, né? Quem vai provar uma coisa que aconteceu? Eu não posso provar. Então como é que eu vou falar se eu não posso provar? Quer dizer, eu vou fazer uma denúncia vazia. E a denúncia vazia gera represália, né? Hoje a gente não é maluco de dizer isso. Né? Você pode falar hoje que o árbitro errou, que ele estava equivocado, mas nós não vamos falar que ele é ladrão, que ele roubou, que o VAR roubou. Mas que hoje você falou um negócio desse, dá processo. Dá processo. Coisa sempre deu, né? Agora mais ainda. Não, mas infelizmente... Você falou de momentos memoráveis, época boa. Qual foi a história boa, a engraçada? E qual foi aquela história que não foi tão engraçada e chegou a ser até ruim nessas andanças do aí? Tem história engraçada que... por exemplo, uma história engraçada, não foi comigo, mas ela existiu. Mas você estava lá pelo menos. Não, mas quem me contou é um cara fidedigno, tá. O Lira. O Lira era repórter e veio jogar o Cruzeiro aqui, em Poços de Caldas, no tempo do Cristiano Osório. Só para lembrar, era o Lázaro Walter Alvise, Lira, Benedetti, né? Marcelo Benedetti, Antônio Carlos Pereira, Francisco Risola, por aí afora, né? Toninho Couto era... Tive o cara que hoje. Ligava lá os equipamentos, né? Aliás, com muita qualidade. Timaço, né? E o Lira, ele foi entrevistar um jogador, depois do jogo, ele fumava, não sei se fuma ainda, mas ele fumava. Não fuma mais. E tinha aquelas camisas, acho que nem você se lembra, mas da minha época tinha tal de Volta ao Mundo.
que era uma camisa que Volta aonde? volta ao mundo. Não, eu se só caísse fui... uma fagulha, mais ela longe que eu fui em São Paulo. Se caísse uma fagulha de fogo, ela virava um rombo. Eu Lira entrevistando o Fantoni, que era técnico do Cruzeiro, ele conta que eles entrevistando, entusiasmado com a pergunta e a resposta, ele encostou o cigarro na camisa do Fantoni e virou aquela roda de queimada, né? E ele, quando viu, encerrou a entrevista. O Fantoni não viu, porque queimou a camisa. Fez um buraco? Abriu aquilo e ela não desenvolve tanto assim, né? E ele encerrou a entrevista e, dali uns 10 minutos, ele viu o Fantoni já com outra camisa. Então, essas coisinhas que acontecem, né? Mas sempre tem alguma coisa interessante. Você falava desse jogo no Morumbi, né? Nós fomos transmitir um jogo também no Morumbi mesmo, que os regulamentos dos campeonatos nacionais são tão fora de regulamento, né, para a gente ser bem redundante, que o regulamento dava dupla interpretação. As duas equipes chegaram para fazer o jogo às 10 horas da manhã. Nem lembro se foi esse caso que nós interagimos com você no programa. Tá. E o jogo ficava esperando, chegou uma liminar de um negócio aqui, daqui a pouco chegou outra de outro ali, o jogo foi protelando, já deu 11 horas, o jogo não começou, aí o juizão, a federação ligou e falou, muda para tarde. E nós ficamos ali comendo lanche, alguma coisa, para não morrer de fome, esperando ia acontecer o jogo no fim da tarde. O regulamento que permitiu todo esse blá blá blá. Foi um lance assim, bem curioso que a gente acaba se lembrando também. E uma das histórias ruins, né, que eu acho que você passou por ela, foi essa do São Januário, né, cara? São Januário, essa foi uma história muito triste, né, cara? E uma em Tambaú, que eu falei para você, né, que a gente acabou apanhando muito lá, né, e a gente perdemos todo o equipamento da rádio, né, mas enfim, são histórias da bola, né? E a gente viveu muito viajando por aí, né, Marquinhos? Nós fizemos durante muitos anos, desde 81, desde lá de São João da Boa Vista, que a gente faz campeonatos nacionais, né? Campeonato brasileiro e grandes jogos, né? Por exemplo, aquela virada do Santos, que estava perdendo do Fluminense no Rio, e fez a virada contra o Fluminense no Pacaembu, depois a final contra o Botafogo, que 2 erros do Márcio Rezende de Freitas, o árbitro, né? Que deu o título para o Botafogo, com a Caldense em Erechim, lá no Rio Grande do Sul, né? A Caldense com a chance de subir para a Série C, né? E nos pênaltis acabou perdendo, né, a condição de finalista de acesso, né? Mas vai tocando, né? O rádio tem esse lado bom, tem o lado ruim, né? Aí você volta meio desanimado para casa, né? Sem muito ter o que contar no programa do Esporte do outro dia. Viaja aí, que nem às vezes vocês vão para Governador Valadares, é chão, né? Você vai para Belo Horizonte, você vai, né? Viaja aí 600 quilômetros. Qual que é o local que é longe pra caramba? Que vocês aqui em Minas tem o Aflotone, né? Que é 1.000 quilômetros daqui, né? Você gasta 3 dias para transmitir um jogo, né? Você viaja um dia, dorme, outro dia coça o dia inteiro, porque o jogo é à noite às vezes. Tem que ficar, porque para ir no dia do jogo não dá tempo. Coça o dia inteiro, faz o jogo à noite, dorme para vir no outro dia mais uma viagem um dia todo. Então são 3 dias para transmitir um jogo, né? Eu costumo dizer o seguinte, você fazer rádio no interior, você fazer... Hoje até que unificou isso daí. Time do interior é difícil tocar, né? Você que é puxado, é caro, né? É muito caro, né? Porque você vê, são pelo menos 30 jogadores, né, Marquinhos? 30, mais a comissão técnica. E aí tem um custo, né, de viagem, de o ônibus que leva o time, ou o avião, sei lá, hotel, comida, machuca, tem médico, dá dor de cabeça, tem que dar remédio, tem um custo operacional do centro de treinamento, que o cara mora lá. E partindo do lado das emissoras, né, você tem experiência disso aí, quantas viagens você fez, o custo também para sair com uma equipe aqui, narrador, repórter, comentarista, técnico. Comentarista, você sai com um time daqui, aí você, sabe, luta, aí você vai ver o teu custo, ficou lá em cima, né? E às vezes até o jogo da casa, né, quando joga em casa,
você tem aquele equilíbrio de receita, né? Mas mesmo assim é complicado. Em Minas Gerais é muito difícil fazer o futebol. Mas é isso, Fonseca. E o que você está pensando para o futuro daqui avante? O que você pensa com relação ao microfone? Eu acho que ainda tem espaço no rádio ainda. Eu, modéstia à parte, escrevo muito bem. Sim, sem dúvida. Eu estou com 3 livros aí na tábua, né? E quero ver se até o fim do ano eu edito pelo menos um deles. Você conta o que é ali? Uma história? Um deles eu falo dos últimos enforcados do Brasil, né? Porque, em princípio, eu ia falar do último enforcado, que tem uma história que o último enforcado teria acontecido em Caldas. O Caxica, né? Que era aliás, o sobrenome dele é sobrenome da minha avó, Ribeiro, né? E dizem que foi até parente distante da família. Ele acabou comprando uma boiada, o cara veio de Goiás entregar a boiada, ele matou o cara, ele pagou, depois matou o cara, os boiadeiros, para retomar o dinheiro, ele mais 2 capangas dele, e foram condenados à forca. Naquele tempo era a pena de morte no Brasil. Tá. E eu comecei a fazer o estudo, né? Comecei a escrever sobre o último enforcado. E acabei descobrindo que tinham outros casos. Depois do caso de Caldas, em Macaé, por exemplo, teve um que, aliás, foi lá que originou o fim da pena de morte no Brasil, que o Dom Pedro, o único que poderia dar o salvo-conduto, né? Não permitir que houvesse o enforcamento, era o príncipe, ou o rei, né? No caso ele era o príncipe. O cara era amigo dele, o cara lá de Macaé era amigo dele, e ele não deu, ele preferiu que fosse enforcado, né? E depois se descobriu que o cara era inocente. Ixi. Então, depois desse caso, teve um caso em Sabará, que eu descobri, fazendo levantamento, né? E outro em Goiás, uma cidade de Goiás. Então eu mudei os planos e estou reescrevendo Os Últimos Enforcados, que é um tema abrangente, né, que é muito interessante. E eu tenho outro livro meu, eu tenho premonições, entendeu? Eu tenho premonições, é uma coisa inexplicável, mas que existe. E comecei a entender o porquê que eu fui escolhido para ter premonição. E, por exemplo, a final do Campeonato Mundial de 82, eu tinha visto aquilo em inúmeros detalhes. E eu falava para alguns amigos que o Brasil não ia passar, quase apanhei. Porque aquela seleção foi, se não a segunda melhor seleção do mundo em todos os tempos. E ali eu comecei a descobrir. Por exemplo, aquele avião do candidato à presidência, o Campos, né? O Campos, que caiu lá em Santos. Roberto Campos, né? Eu vi aquele avião caindo em cima de mim, entendeu? E ainda falei para minha esposa, falei, nossa, você sabe dessa história de premonição e tal. E eu vi esse lance. Caiu em cima da academia que um sobrinho meu estava... Sobrinho Down estava lá tendo aula de natação. Ele quase morreu, ficou todo salpicado de fagulha de vidro e tal. Então essas coisas foram me trazendo à tona. Teve um crime aqui uma vez, lá no posto Gasparzinho. O dia anterior eu sabia que tinha um cara ia morrer lá, entendeu? Mas eu não sabia quem era, que hora. Como é que você se sente com isso? Eu sinto triste, cara. Né? Muito triste. Acidente na estrada, entendeu? O André uma vez me deixou em casa, eu falei, André, vai devagar, porque você sabe da minha história Ele falou, não, pelo amor de Deus, não fala não. Ele sabe que existe isso comigo, né? O André é teu parceirão. Né? Meu parceirão, desde 81. E aí tudo isso, alguém falou, por que você não faz um livro em cima dessas coisas que acontecem com você? Eu comecei a escrever item por item, o que eu lembrava que já tinha acontecido. E fui escrevendo, estou escrevendo. Legal, quem sabe se nós vamos lá ver esse lançamento. Vamos, até o fim do ano, se Deus quiser. E um livro de poesia, né? Que escrevo poesia há muitos anos, mas deixo tudo no toco lá. Agora estou selecionando para botar também, para colocar em evidência. Agora você precisa plantar uma árvore também. Já plantei árvore. Sabe que eu fui escoteiro, né, Marquinhos? Fui chefe escoteiro. Primeiro chefe de São João fui eu. Por isso me deram o título lá de cidadão sanjoanense. Já fui com o Rogério lá no grupo, né, Lucas? O Rogério foi o primeiro escoteiro da pátria de São João da Boa Vista, né, que é um critério assim, avançado do grupo escoteiro, né? E, então, são livros que eu pretendo até o fim do ano, pelo menos um, publicar.
Legal, Fonsequinha. Gostei de receber você aqui para a gente trocar essa ideia, bater esse papo. Quero agradecer você por ter vindo aqui, né? Tomado esse café. Você gostou do café? É bom, né? O Lucas que faz? Na verdade, ele põe a água lá, Põe entendeu? água, né? O sachê. A qualidade do pó, então. Deve ser, Mas foi bom o café, bom. excelente café. Muito bom. Então tá bom. Fonseca, muito obrigado. Um grande abraço para você. Foi um prazerão mesmo falar com você aqui. Espero que um dia eu consiga trazer você e o André. Porque a minha intenção o André, era essa. eu vou fazer de tudo para que ele venha um dia aqui, porque o André tem tanta história quanto eu. Deve ter. Eu vou dizer para você, ele é contemporâneo meu no rádio. Né? Sim. Eu comecei em 79, ele começou em 80. E a gente começou a trabalhar junto em 81. Então, é verdade, quando eu vim para a posse, o Demilton falou, eu preciso de um narrador também. Na mesma hora... Demilton Vacarelli. Demilton Vacarelli, o chefe de esporte lá do Chico, lá na cultura, né? E aí o André veio e criou a raiz aqui também. No fim, ele se mudou para cá. De onde? O André de Mojimirim. Ele é de Mojimirim. Mojimirim. Nós trabalhamos junto lá em Mojimirim também. Ele trabalhou na Educadora, né? O André trabalhou em todas as rádios de Campinas. Na CBN, Educadora, Rádio Brasil, todas. Tremenda de um narrador, todas. né? Para mim, o maior do interior do Brasil. Para mim. Ele. E aprendi muito com ele, né? Aprendi muito com o André. Você sabe que eu trabalhei com todo mundo. O André falou para mim, Marquinhos, você sabe que eu tenho um sonho de trabalhar contigo? Eu falei, quem sabe um dia isso vai acontecer? Né? Mas não chegou a trabalhar com você? Com o André não cheguei a trabalhar. Nem na mesma emissora, nada? Não. Quando nós estávamos na cultura, você estava na difusora, né? Exato. E vice-versa. E depois você foi para lá, o nosso narrador lá... Era o Hugo, né? Botelho, e o Batista Gabriel. O Batista Gabriel. E teve um que trabalhou na Globo também, que era de Salão da Boa Vista. Ele até faleceu. Um moreninho. O Marquinho. Marquinho. Como é que você vai esquecer o nome do cara, Marquinho? O Marquinho, que é meu xará. O Marquinho era um tremendo narrador. Não, esse também é de qualidade. Esse é muito bom narrador. Né? Morreu aqui. Veio visitar a família aqui, morreu aqui. Ele estava trabalhando em Uberlândia. A vida, né? Mas eu agradeço muito, viu, Marquinhos? Estou sempre à sua disposição. Você sabe o carinho que eu tenho com você, cara. Quando você falou no início aqui que aprendeu muito comigo, eu acho que é mentira. Eu acho que eu aprendi mais com você. Nessa área de faturamento aí, eu ia no rastro, você sabe, né? Então eu aprendi demais com você. Era muito bom, né? Eu tenho um carinho muito grande, sempre acompanho a sua carreira, mesmo quando a gente não está. Eu honestamente, né? Eu agradeço nosso relacionamento, a nossa amizade. Eu, graças a Deus, só trabalhei com gente boa. O ruim era eu, né? Então não tem ruim, então. Muito obrigado e estou sempre junto aí quando você precisar, vem com o máximo de carinho aqui, tá bom, Marquinhos? Então tá bom. Gente, esse aí é o Ailton Fonseca, 44 anos de microfone, 44 anos no jornalismo esportivo, sabe tudo, né? Um homem de cabeça e de coração da melhor qualidade, tá? Quero agradecer você que ficou com a gente. Você pode se inscrever no nosso canal aí, inscrever no nosso podcast, dar um like para nós aí, fazer uns comentários. É muito importante a sua participação, porque a gente, eu gosto de dizer sempre assim, que a gente... Né? Fica todo mundo junto. Quero agradecer aqui a Evolve Kombucha, o chá da vez que blinda o nosso intestino e nos dá momentos de bem-estar todo dia, toda hora, tá bom? Marcos Bacon, né? Lucão, muito obrigado. Gente, até a próxima quinta-feira com mais um episódio do Café com Manteiga. Fica em paz, vai na fé e até a próxima. Até lá!